Eu sou Juliana, do Santos Piauí, e vou apresentar o trabalho intitulado A Articulação entre o Centro de Acolhida da Assistência Social e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a oferta de serviços integrados sociojurídicos de qualidade direcionados às cidadãs e aos cidadãos em situação de rua. Essa apresentação espelha bastante o que está no relatório final da disciplina. É lógico que no relatório eu consigo detalhar cada um desses tópicos, aqui eu vou apresentar em linhas mais gerais, mas a proposta dessa apresentação segue a seguinte trilha: introdução, identificação e contextualização do problema de natureza logística e apresentação da solução para o problema. O objetivo do trabalho tem a ver com aprimorar a oferta dos serviços prestados às cidadãs e aos cidadãos paulistanos e paulistanas em situação de rua, a partir da integração entre os centros de acolhida, as pessoas em situação de rua, e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com foco no atendimento às demandas sociojurídicas deste segmento social, caracterizado por intensa vulnerabilidade social, visando primordialmente sua segurança integral, reinserção social e autonomia. Bem, uma breve caracterização do tema. As pessoas em situação de rua é um público bastante diverso, que muitas vezes é inviabilizado pelos serviços públicos e pelas redes de atendimento. São pessoas que experimentam uma condição de subcidadania no acesso aos seus direitos sociais. É um grupo social que também está suscetível a inúmeras violências e ainda lidam com o desafio de serem estigmatizadas socialmente, muitas vezes pelo próprio poder público e pela sociedade, como lidam também com a fragmentação, a insuficiência e o desconhecimento dos serviços que lhes são prestados, né? Serviços que lhes são de direito. Aqui eu trouxe um gráfico que a gente não vai ter condição de aprofundar, mas foi uma elaboração própria a partir de dados do Censo da População em Situação de Rua. Em linhas gerais, esse gráfico indica o aumento da população em situação de rua por região da cidade de São Paulo, né, a partir do cotejamento do ano de 2019 com 2021, fica notório, né, que houve um crescimento no centro da cidade de São Paulo de pessoas em situação de rua, mas também em todas as outras regiões e nas periferias da cidade. Aqui eu também elaborei, a partir de dados disponíveis na página, né, da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a SMADES, da Prefeitura de São Paulo, um quadro síntese com alguns indicadores e alguns dados que foram muito importantes para pensar essa solução, né? São dados que apontam para o quanto que a população em situação de rua tem um perfil bastante diverso, sobretudo nos últimos anos, né? Esse perfil modificou bastante. Então, aqui a gente tem informações ligadas à cor e raça da população em situação de rua, os principais motivos que levaram essas pessoas a irem para as ruas, o acesso à documentação ou não, né? Então, são informações fundamentais aí para pensar políticas públicas e que foram necessárias também para pensar essa solução. Há uma síntese breve do problema, né? A fragilidade na oferta dos serviços prestados às cidadãs e aos cidadãos em situação de rua no município de São Paulo configura-se como uma barreira para uma política pública mais consistente direcionada a essa população, principalmente no que toca à sua segurança integral, reinserção social e autonomia. Expressão disso é a ineficiência e disfuncionalidade na burocracia em torno do atendimento às demandas sociojurídicas deste segmento social. Bom, e aí a síntese, né, da solução, que está muito atrelada ao problema, a partir do diagnóstico sobre o perfil da população em situação de rua,
de suas principais demandas e expectativas e ainda das condições atuais com que vem operando os serviços oferecidos a este grupo social, a proposta é a implementação de um sistema informatizado que apresente um fluxo de atendimento contínuo e articulado entre os centros de acolhida e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mediante uma parceria público-privada, com o objetivo de atender com maior agilidade e menor burocracia as demandas sociojurídicas dessa população, visando contribuir com seu processo de segurança social, reinserção social e autonomia. Bem, e aí a gente pode pensar, mas por que os centros de acolhida da SMADs, né, e a Defensoria Pública? Ora, porque são órgãos que atuam, cuja atuação tem muita sinergia, né? De acordo com a portaria 46, os centros de acolhida devem oferecer acolhimento às demandas, necessidades, interesses e possibilidades, né, da população em situação de rua, devem oferecer acesso à documentação pessoal, informações sobre os direitos políticos e sociais e como acessá-los, deve oferecer também ações de sensibilização e mobilização visando o exercício da cidadania, o acesso aos demais serviços, políticas públicas, com ganhos em autonomia, protagonismo e bem-estar. Por sua vez, a Defensoria Pública ela representa judicialmente cidadãs e cidadãos hipossuficientes em demandas como documentação civil, acesso a políticas de transferência de renda, por exemplo, atendimento na área criminal, tratamento de álcool e droga, entre outras coisas. No relatório, eu destrincho bastante, né, os dados e indicadores, mas em linhas gerais eles estão relacionados a indicadores de custos, indicadores de produtividade, indicadores de qualidade de serviços ao cliente e indicadores de gerenciamento de ativos. O principal trade-off logístico envolvido nesse problema tem a ver com custo versus qualidade do serviço versus abrangência do atendimento, né? Ou seja, o número de oferta de vagas. No relatório também eu vou destrinchando 3 cenários ligados a esse trade-off exposto aqui. Bem, agora vamos à apresentação da solução para o problema, né? A solução tem a ver com a implementação de um sistema integrado e informatizado entre os centros de acolhida e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, articulando e favorecendo um fluxo direto e contínuo entre as instituições, com maior agilidade e eficiência. Então, aqui eu organizei, né, a proposta, que tem a ver com a criação de um sistema informativo acessível, tanto para as equipes técnicas do centro de acolhida, como para a equipe da Defensoria Pública, né? Esse sistema informativo acessível, ele contaria com as seguintes áreas: área de registro para inserção de dados das pessoas em situação de rua, né, cujo principal responsável é o centro de acolhida, que vai fazer também a indicação do nível de prioridade. Esse nível de prioridade tem que estar baseado em critérios, né? Bom, e aí o passo seguinte tem a ver com atendimento, né? Então, o sistema sinaliza os registros, demandas dos cidadãos de acordo com categorias, competindo a Defensoria Pública dá prosseguimento ao atendimento, conforme também ali a sua estrutura e capacidade organizacional. Na terceira etapa, tem ali o monitoramento e a avaliação. Então, o registro individual do cidadão vai gerar um processo de acompanhamento que vai ser encaminhado, né, conforme o nível de prioridade. Essa área irá se deter à evolução do processo de atendimento e sua conformidade com os indicadores de avaliação. E, por fim, a gente tem uma área que é a área de ouvidoria. Essa área é uma área dedicada às reclamações, às denúncias e sugestões dos cidadãos, né? Considerando que nem sempre um atendimento que foi concluído, ele foi bem solucionado. Aqui tem um exemplo, né, de como o monitoramento ele pode funcionar. Então, de acordo com a solução proposta,
esse monitoramento poderia contar com um painel de sinalização, né, que teria ali a iniciar, que significa que o processo ainda não foi iniciado, em andamento, que o processo está sendo encaminhado, parado, que o processo passou do prazo estipulado, né, concluído, que significa que o processo foi finalizado, e suspenso, que significa que foi cancelado por algum motivo. E aí, uma coisa que eu fiquei refletindo bastante é que o sistema informatizado não é suficiente para que haja uma melhoria no atendimento sociojurídico das demandas da população de rua, né? E nem para que haja maior integração entre o centro de acolhida e a defensoria pública. Ele ajuda bastante, mas ele por si não é suficiente. Então, eu recomendo a leitura do relatório, porque lá eu destrincho algumas estratégias e etapas para a implementação da solução, que tem a ver com a efetivação da parceria público-privada, com a constituição de um grupo focal, com a formação de um conselho gestor intersetorial, com o uso do sistema informacional integrado, que aí vou trazendo algumas miudezas de como isso pode ser cuidado e como pode funcionar. Um outro que são ações de busca ativa, né, que acho que também é uma condição importante. E, por fim, ouvidoria e estratégias de consulta pública. Bem, é isso. Eu fico por aqui e qualquer dúvida estou à disposição.